e, e já missionários na realidade, né? Porque vocês se encontram aqui aperfeiçoando o conhecimento que vocês já têm, para dentro em breve estar aplicando aí no território missionário, na qual vocês serão enviados. Coloca no chat aí se alguém já escolheu aí para onde quer ir, se tem um sonho maior para trabalhar em alguma determinada parte desse nosso mundão. Coloca aí, deixa eu ver para onde é que vocês querem ir. Vamos lá. Hum, eu acho que o É, pessoal não está escutando, o não. pessoal Ou tá tá? tímido. Eu vou colocar, hein? Então. Será? Missão local, por enquanto aqui mesmo, em Porto Seguro. Ótimo. Nós temos muitas tribos na realidade, né? Que vivem nas cidades. Tem aí, eu vou dizer aqui, algo que é bastante conhecido. Tem a galera da tribo que é mais fitness, que gosta de academia. Tem a tribo que gosta de rock. Tem a tribo que gosta de reggae. Tem a tribo da bike. Galera da bike é muito forte também. Pessoal do CrossFit também se torna uma tribo. São pessoas que nós precisamos atingir também. Então, dentro na missão local, tem muita coisa para a gente trabalhar, muita coisa para a gente fazer. Mas apenas a Gal tem já isso em mente? Até agora ninguém tem mais uma observação a colocar? A Ana Lara colocou aqui para o Chile. Muito bem. Muito legal, Chile. Conheci ah, alguns rapazes chilenos. Vamos saber, eu visito o hospital todo sábado. Sim, Gal. Ali se torna, querendo ou não, uma tribo também, né? Aquele hospital, das pessoas que estão ali. Tanto as que estão trabalhando, como aquelas que estão de modo sazonal, que estão internadas e daqui a pouco, com a graça de Deus, vão receber alta e voltar para os seus lares. Eu quero ir para qualquer lugar que o Espírito Santo me mandar. Muito bem. Eu gostaria de ir para o Chile também. Ó, já tem duas pessoas para o Chile aí, já tá fazendo aí, já tem uma dupla missionária para ir para lá. Ah, a irmã Sônia tem vontade de conhecer aí vários países. Muito legal. China, Japão, os países da Ásia. Que massa, Marcelo. E pastor João já nos informou aqui que vai ter uma grande bênção, né? Que serão aí o aprimoramento do inglês e do espanhol por meio das aulas, né? Então, esses países, é claro que você, para aprender o mandarim, vai ser necessário também aprender o inglês. Tem que estar com o inglês aí afiado. Tenho alguns amigos que estão em terras estrangeiras. Tenho um amigo, um casal de amigos, na realidade, em especial, a irmã Sônia conhece eles, Iago e Isabel. Eles estão na Turquia, estão como missionários lá. Tem um outro amigo chamado Rafael, que também está no Líbano. O Rafael e a Lídia estão no Líbano também como missionários, estão fazendo missões, estão aprendendo aí os idiomas, então eles têm crescido muito. Gente, fazer missão é algo muito interessante, você aprende muito. E eu, perdão, eu costumo dizer que depois da primeira missão que você faz, o seu pensamento ele volta completamente diferente. Porque você começa a ver o mundo agora numa perspectiva completamente nova que você não tinha ainda, né? Eu tive a oportunidade de fazer algumas missões, mas duas missões me impactaram de uma forma mais forte, porque eu tive que sair realmente do comodismo da minha casa para poder ir para um local onde o costume era diferente, onde a língua era diferente, onde os hábitos eram diferentes, então foi um choque. E teve dois momentos, na realidade, que eu senti o impacto maior dessa missão. O momento de chegada, que é a imersão naquele local para o qual você está indo, mas o momento de retirada também é muito difícil.
Então a gente tem que estar com esses dois momentos bem equilibrados aí, até porque para dar mais vontade para a gente voltar muitas outras vezes. A aula de hoje ela tem por título Vença seus estereótipos culturais. E aqui por isso que eu falei de algumas tribos urbanas que nós temos, né? Então vamos lá para exemplos de tribos urbanas. Galera da bike, como eu falei, o pessoal do skate, a galera do CrossFit, o pessoal da academia, deixa eu ver o que mais. O pessoal do pet, tem muita gente que gosta de pets, os cachorrinhos, o pessoal da corrida, o pessoal da caminhada, o pessoal de Porto Seguro aí, a galera que corre ali naquele calçadão. Tudo isso são tribos urbanas, cada uma tem a sua cultura, cada uma tem a sua forma de conversar. Exemplo, o pessoal do surf também é uma tribo urbana que também ele tem os seus estereótipos, tem a sua cultura, o seu modo de falar. Inclusive, essa questão de tribo urbana é tão forte que nós temos até uma igreja, né? Uma igreja evangélica aí, a igreja Bola de Neve, que iniciou-se praticamente ali pelos surfistas, né? Em algumas dessas igrejas, o púlpito é uma prancha. E ali a linguagem é voltada inteiramente para essa tribo urbana em especial. Só que imagina nós agora dando de cara com uma tribo dessa, né? Então, muitas vezes, na realidade, existe esse choque. É aí aonde nós temos que vencer esses estereótipos. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês aqui um, um PowerPoint. Iniciar compartilhamento. Aqui, deixa eu tentar ampliar a tela aqui. Todos conseguem ver de boa? Tudo tranquilo? Sim, tranquilo, pastor. Estou vendo aqui. Tranquilo? Então vamos nessa, gente. Nossa aula, vença seus estereótipos culturais. E aí a primeira coisa é a seguinte, ó. Nossa cultura determina aquilo que sentimos como normal, é o correto, é o real para nós. E o que aceitamos como certo em nossa vida. Vou dar um exemplo. Eu não sou aqui da Bahia. Eu sou natural do estado do Ceará, sou da cidade de Fortaleza, é a capital do nosso estado. E quando eu cheguei aqui na Bahia, eu cheguei aqui com os meus estereótipos. Então, muita coisa na realidade foi um choque para mim. Deixa eu dizer algo que foi bem concreto na realidade com relação a esse choque cultural, foi justamente a questão da alimentação. E quando eu cheguei aqui na Bahia, eu morei ali na região do Recôncavo Baiano. Gente, é uma Bahia muito diferente dessa Bahia aqui no extremo sul da Bahia. Eles possuem uma cultura diferente, um modo de falar diferente, hábitos alimentares um tanto diferentes também dos nossos aqui. E quando eu cheguei com os meus estereótipos. Então, exemplo, tem um tempero aqui na Bahia que as pessoas costumam colocar muito. Aqui não se usa tanto, mas é um tempero chamado cominho. E na região do Recôncavo se utiliza muito cominho, mas em Fortaleza, de onde eu venho, não se utiliza. Na minha cabeça, quem é que está certo? O povo de Fortaleza. Mas aqui na Bahia, quem é que está certo? O povo da Bahia. Então, quando a gente chega com a nossa cultura, com os nossos estereótipos, em outra cultura, tende inicialmente a gerar um pequeno choque. E é justamente nesse choque que a gente precisa se prevenir. Vou contar para vocês aqui um pequeno caso. Duas jovens, uma jovem norte-americana e uma jovem tailandesa. Gente, olha só, as duas na faculdade compartilhavam o mesmo quarto, era um internato. E aí, a jovem norte-americana decidiu um certo dia arrumar o seu quarto enquanto a jovem tailandesa havia saído para tomar café da manhã. A jovem americana arrumou tudinho. Arrumou as duas camas, varreu, passou o pano, juntou o lixo. Só que ela fez algo na cama da jovem tailandesa que deixou aquela jovem um tanto triste. E o que que ela fez?
ela arrumou a cama e ela pegou uma peça de roupa. E eu vou dizer aqui que era uma bermuda, tá bom? Para ficar bem mais fácil para a gente entender. E ela dobrou aquela bermuda com muito carinho. Só que tem um detalhe: ela posicionou aquela bermuda no travesseiro da sua amiga tailandesa. Para espanto, quando a amiga tailandesa chega no quarto e vê aquela bermuda dobrada colocada em cima do travesseiro, ela começou a chorar. A norte-americana praticamente não entendeu o que estava acontecendo, porque, na real, o que ela tinha feito de tão errado assim para aquela menina, assim que chegar, começar a chorar. A grande questão aqui são as ações culturais para essa jovem tailandesa, uma bermuda dobrada e colocada no travesseiro era algo muito grave, porque eles têm a cabeça, o local onde fica a cabeça, como algo sagrado e não poderia ser profanado. E ao colocar a bermuda no travesseiro, é como se tivesse tido uma profanação daquele ambiente, daquele espaço sagrado. E ela acabou até trocando de quarto porque ela achou que aquela amiga norte-americana havia feito algo muito, mas muito grave. Você já fez algo assim, pensando que estava certo e na realidade acabou magoando outra pessoa? Já passou por alguma situação assim? Coloca aí no chat, vamos interagir um pouquinho. Já passou por alguma situação onde você pensou que estava fazendo tudo certo e aí do nada a pessoa ficou ali chateada com você? O Marcelo já colocou aqui, sim, mas alguém já passou por uma situação que ficou ali um pouco constrangedora para você? Já perdi até as contas, né, Danilo? Muitas vezes a gente passa por isso, mas na realidade é aquela questão dos estereótipos, né? Então, tipo, ó, todos aqui são da Bahia? Ou tem alguém de fora da Bahia? Quem nunca? Tem alguém de fora da Bahia aqui no nosso grupo? Além do Rony, não sei se o pastor João é baiano também. E Mansônia é baiana, né? Daqui do sul da Bahia, né, Mansônia? Ah, não, Mansônia é do Espírito Santo. Pensei que a Mansônia era daqui do Suzão da Bahia. Eu Eu sou sou baiana, mineiro. sou baiana de Sou Opa! mineiro. coração. Um baiano de coração, temos um mineiro um mineiro que também se transformou em baiano de coração e por chamado. Gente, o que foi que vocês estranharam quando chegaram aqui na Bahia? Qual foi a coisa mais estranha que vocês viram? Sou baiano de coração, Barcelos. Qual foi a coisa mais estranha? Eu tenho algo que foi bem estranho quando eu cheguei, que eu vi que eu fiquei, gente, que doideira. Quando eu Para cheguei mim, aqui, pastor, foi algumas coisas relacionadas ao vocabulário. Algumas vocabulário, eu já ia dizer palavras isso. que lá para a gente pode ser até um palavrão e acabam usando aqui na região, mas é muito comum. Muito comum, de boa, tranquilo. Eu achei algumas palavras assim bem estranhas. Ah, e para mim, na realidade, o que mais eu achei diferente de onde eu venho foi a forma das pessoas falarem. Lá no Recôncavo, o pessoal falava muito alto, falava gritando às vezes. E teve um. Fui pedir uma informação uma vez e o rapaz falou assim: vai em frente toda a vida. Aquilo para mim foi muito engraçado. Em frente toda a vida? Como assim? Não tem mais nenhuma curva nesse negócio, não entra em canto nenhum. Mas são apenas algo cultural, né? São culturas locais, que talvez você já tenha passado por isso também. A primeira vez que eu saí do Ceará, eu tinha acho que 13 para 14 anos. E eu vim aqui para Bahia também, só que eu vim para a cidade de Feira de Santana. Gente, algo completamente diferente, né? Primeiro, fala-se que Fortaleza é a terra do sol, mas a Bahia, ela sempre está em torno de 6 graus mais quente que Fortaleza. E eu senti o calor.
da Bahia quando eu estive aqui pela primeira vez. Passei uma semana na Bahia e senti o calor demais. Muita coisa diferente para mim. Caí na velha pegadinha do acarajé quente ou frio, aonde, claro, eu pedi quente, eu pensei que a mulher ia colocar no micro-ondas ou coisas assim, e só que ela tacou pimenta no acarajé e eu não consegui comer o acarajé porque tinha muita pimenta. Tava muito, muito quente, né? Quando ela falou quente, eu não sabia que ia vir quente, tipo vulcão, alguma coisa assim. Mas foi pro lixo, não consegui comer. Coisas diferentes, né? Vamos nessa então? Vamos continuar? Olha só, deixa eu continuar aqui compartilhando, retornar ao compartilhamento. Foi. Olha só. Se você fosse a colega de quarto americana, como você se sentiria nesse momento? Alguma vez você já esteve em uma situação parecida? Nós tivemos aqui, né? A Danilo perdeu até as contas já de quantas vezes, na realidade, ele teve alguma situação constrangedora. Gente, etnocentrismo significa isso aqui, ó. Uma visão do mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade. Eu acrescentaria nessa definição aqui mais uma palavra, eu colocaria as tribos urbanas. E aqui, nação, nacionalidade, socialmente mais importante do que as demais. Aqui a grande questão é que, como só apenas eu fosse certo. É como se Pastor João, que vem de Minas Gerais, ao encontrar aqui aquelas palavras que um tanto estranhas, não, só o meu vocabulário é que está certo, só o modo que eu falo é que está certo. É como a irmã Sônia chegando do Espírito Santo também. Irmã Sônia, me diga aí uma característica do Espírito Santo que é muito diferente aqui da Bahia, só para a gente contextualizar. Eu creio que as pessoas têm um grau de privacidade maior, as pessoas às vezes não gostam de muito de receber visitas sempre, são Hum, um pouco mais centradas. Mas, Aqui, às vezes, nós recebemos mais calor humano, assim, o baiano é mais aham, dado, né, mais alegre. E aí as pessoas às vezes têm um pouquinho de choque, né? Quando chegam de lá, acham diferente, né? Mas sim. depois a gente percebe que é mais gostoso esse calor humano daqui, Aham. né? O povo do Nordeste, em especial da Bahia, tem essa característica, né? De ser mais próximo, tá todo mundo junto o tempo todo, né? Gente, olha só, três coisas para a gente ver com relação ao etnocentrismo. Olha só, a maioria de nós cresceu em um único ambiente cultural, mal percebendo as diferenças nos hábitos e costumes dentro da nossa própria cultura. Outra coisa, a maneira como fazemos as coisas em casa ou em nosso grupo é normal para nós. Para nós. Exemplo, no Ceará se utiliza muito, aqui na Bahia chama de tempero verde, no Ceará chama de cheiro verde, para colocar ali no feijão, na carne. Algumas pessoas colocam no macarrão também, eu não curto muito, mas alguns colocam também. E aí, para quem é da região sul, já. Região sul, sudeste ali, já não suporta ter essa parte do coentro na comida ali, esse tipo de coisa. Mas para quem já é aqui do Nordeste, isso é completamente normal e até ajuda a dar um sabor mais presente na comida aqui do Nordeste, né? Outra Exatamente, coisa, pastor. Desculpa interromper, mas existe aham, essa rivalidade salsa e coentro, né? O pessoal salsa e do coentro. Eu prefiro Sudeste. coentro. Então, agora sim, eu também. Aham, O pessoal do Sudeste prefere a salsa. E o pessoal aqui do Nordeste, o coentro. E às vezes coentro. existe aí, né? E assim, o sabor dessas duas, eu vou chamar de. Posso chamar de hortaliça, será? Não sei. Mas o sabor dessas duas plantinhas, gente, é um sabor muito característico das duas. Já comi a comida com salsa e já, claro, como aqui em casa a gente utiliza mais o coentro, a gente coloca mais coentro. Eu prefiro com coentro. Mas tem gente que, como a irmã Sônia falou, vai preferir a salsa e tá tudo bem, são apenas diferenças culturais. O que nós temos que ter em mente como missionários é que quando eu chegar em um determinado local, eu vou encontrar algumas diferenças.
Por mais que seja missão local, eu moro em Porto Seguro, nasci, me criei em Porto Seguro e vou fazer missão em Porto Seguro. Mas a partir do momento em que você dedicar agora com as tribos urbanas, você vai ver que existirão sim diferenças daquilo que você está acostumado. Exemplo, o pessoal da bike, né? Gente, o pessoal da bike é muito característico. Se você chegar numa roda assim de pessoas conversando, que for a galera da bike, gente, eles vão falar de bicicleta o tempo inteiro, das trilhas que fizeram, de quantos quilômetros fizeram, quanto tempo demorou para poder fazer aquele percurso e tal. Isso é bem característico, né? Então, exemplo. Desbravadores. Desbravadores estão juntos ali, eles vão falar sobre desbravadores, especialidade, classe progressiva e tal, tudo isso. Adventistas estão junto ali, vão falar sobre, claro, coisas de adventistas. Então, cada grupo, na realidade, ele tem essa particularidade, ele tem a sua cultura. E nós, como missionários, nós precisamos, na realidade, entender essa outra cultura, sabendo que não é apenas a minha cultura que está certa, mas nós podemos encontrar um equilíbrio entre as duas culturas para que possa ter agora um ponto de contato. Eu utilizo geralmente como ponto de contato coisas muito regionais e principalmente coisas relacionadas a comidas. A última viagem que eu fiz agora, eu experimentei algo que eu não tinha provado ainda. E talvez você já tenha até tomado, mas eu tomei açaí com buriti. Nem imaginava que existisse buriti. Não fazia ideia, mas é uma frutinha que tem um sabor bem interessante. Não é aquele, como não é da minha cultura, não foi apaixonante. Nossa, eu tô com vontade de comer um buriti agora, com açaí, não. Mas, gente, tem um sabor muito legal. E quando você mistura o açaí com o buriti, fica assim um sabor bem diferente e ao mesmo tempo atraente. Eu gosto muito dessa curiosidade de provar novas comidas, né? Então é o ponto de contato que eu utilizo. E se eu tô com uma pessoa ali e é a pessoa daquela região, eu vou comer o que ela tem ali do mais regional possível. Eu me lembro que um dia eu chupei um picolé de mangaba. Gente, eu nunca nem vi essa fruta, eu não tenho nem a mínima noção de como é que seja mangaba. Mas eu tava com uma pessoa e ela disse assim: Pastor, você já chupou picolé de mangaba? E eu falei: Nunca. Pois vamos aqui, vamos. E aí nós fomos chupar um picolé de mangaba. Legal, é gostoso. E assim, foi esse ponto de contato que eu tive para poder me aproximar ainda mais daquelas pessoas na qual eu estava junto ali e precisava desenvolver essa parceria. Meus missionários e minhas missionárias, vocês vão precisar fazer muito disso várias vezes. Vou dar um exemplo para vocês. Uns dias atrás estava conversando com o pastor João e ele teve na Tailândia alguns meses atrás. E ele me mostrou uma filmagem de um almoço na Tailândia. E tinha frango nesse almoço, gente. Mas não era o peito do frango, não era a coxa do frango. Não, eram os pés do frango. E come o que no pé? Estranho. Para mim seria muito estranho comer pé de frango. Mas para aquelas pessoas era o melhor que elas tinham, e elas estavam oferecendo agora o que elas tinham de mais saboroso: pé de frango ensopado. E tá tudo certo. É a cultura deles, né? Então, ó, claro, existem algumas coisas mais lá que seriam meio estranhas de comer, assim. Não sei se eu entraria nessa. Escorpião, com certeza eu não comeria. Mas talvez um gafanhoto, eu acho que eu ainda iria arriscar um gafanhoto. Mas escorpião não, tava fora. E aí, se chegasse alguém aí pro Fábio e dissesse: Fábio, eu tenho um prato aqui especial para você, e é um prato, Fábio, de pé de galinha. Fábio, como que você ia agir numa situação dessa? Conta pra gente aí. Rapaz, e pior que eu gosto de um Você pezinho de gosta? galinha, viu? Ah, então fui Vez em certo. Foi, foi certo, de vez em Fui quando a gente certo, compra aqui em fui casa e faz certo, aqui e cara. come. Foi direitinho. Pastor João, já temos um missionário para Tailândia. O Fábio é amante de pé de galinha, ele vai se dar muito bem lá. Fábio, boa viagem, viu? Cara, que legal. Mais alguém Não, gosta de pé de galinha? mas até no momento eu não
tem essa vontade ainda não, pastor, de sair daqui da É, Bahia, aventurar para fora do país ainda não. Por enquanto, chamar de Deus para mim é por aqui mesmo, na é minha por aqui, região, tá? por aqui mesmo. Cara, tá tudo certo. Ah, pastor, tem aqui a pergunta do Danilo. Pastor, sou vegetariano. E agora, o que é que eu faço? Gente, com muita delicadeza você vai falar para a pessoa, tá bom? Não é. Eu me lembro de uma história que um professor meu lá no curso de teologia ainda contou. Ele disse que uma determinada pessoa foi para casa de um irmão. Ele pregou e logo depois o irmão convidou para almoçar. E aí, na hora do almoço, gente, o irmão preparou o que ele tinha de melhor e colocou um frango ali também, em cima da mesa. E na hora da oração, a pessoa se recusou a orar, dizendo assim: Eu não vou orar porque tem um defunto na mesa. Gente, acabou com o almoço. Já era. Você não pode ser indelicado assim com as pessoas. Com muito carinho, com muita delicadeza, você vai explicar: olha, eu não como carne, eu sigo alguns princípios, e explicar para a pessoa: gente, todo mundo entende. Veja, eu não gosto de suco de goiaba. Não gosto. Mas já tomei muitas vezes na casa dos irmãos suco de goiaba. Por quê? Quando eu chego na casa da pessoa, ela diz: Pastor, fiz um suco especial para você. O meu subconsciente já diz: Cara, é goiaba. E quase que 100% das vezes é suco de goiaba. Eu fico tão constrangido em dizer para a pessoa que eu não tomo suco de goiaba. Rapaz, eu viro o copo bem rápido. Eu só me quebrei uma vez. Eu fui visitar uma família e era uma família bem carente, uma família bem humilde. Ah, e para você ter noção da humildade dessa família, o banco que eu sentei era um balde de manteiga. E me serviram suco de goiaba numa xícara. E, gente, eu com muita alegria peguei ali. Só que não era suco, era uma vitamina de goiaba. Tava muito grosso o suco. Gente, eu virei de uma vez a xícara. Respirei, Senhor, lá e vai. Virei, pum. E aí a pessoa disse assim: O pastor gostou, que bom, beba mais, pastor. E aí a irmã colocou mais naquela xícara e eu virei de novo. Gente, eu fiquei mal o resto do dia, mas eu tomei o suco, né? Era uma coisa que não ia infligir nada, é apenas um gosto pessoal, mas eu virei aquela xícara de suco, de vitamina de goiaba. Ah, nossa, gente, mas tomei. Nunca ia agir com a indelicadeza dessa de dizer para a irmã que não. Outro episódio que aconteceu bem legal, eu fui fazer uma semana de oração em Lagarto. Ah, e ao chegar em Lagarto, já cheguei na sexta-feira, assim, à tarde, e a irmã que me recebeu disse assim: Pastor, você quer ir na igreja, ajeitar alguma coisa e depois voltar para a gente jantar? E eu, pode ser. E aí, quando nós retornamos para a casa dela, já era umas 9:30 da noite, quase 10 horas. E o que que tinha para tomar? Suco de goiaba. Aí eu chegando na casa da irmã, a primeira noite, oxe, virei o suco. Pô, beleza. Gente, foi suco de goiaba até quarta-feira. Eu não aguentava mais. Ninguém tomava aquele suco, só eu. Acho que ninguém gostava de goiaba também. Só que, só que eu não tinha coragem de dizer. Aí, beleza. Na quarta-feira, a irmã disse assim: Rony, hoje tem feira, eu vou comprar umas frutas ali a gente fazer suco. E, ô, Senhor, como tu é misericordioso, como tu é maravilhoso. E eu tava esperando que a irmã ia voltar com acerola, com maracujá, um abacaxi. A irmã voltou com genipapo. Eita, gente. Ah, quando eu vi o suco de genipapo, eu clamei pela goiaba. Pense num suco de goiaba que tava gostoso. Que o de genipapo foi bruto, viu? O genipapo parecia água de. Alguém colocou uma barra de ferro dentro de um balde e aí, depois de 3 dias, tirou a água. Puro ferrugem. Mas fiquei lá, gente. Tenho uma amizade com essa irmã até hoje. A Gal ama genipapo. A Gal vai direto pro céu, não bate nem nas nuvens. O que foi legal? Gente, quando foi no domingo que eu fui embora, eu falei para ela, né? Eu disse, irmã Sônia, gente boa demais. Eu disse, irmã Sônia, eu preciso confessar um pecado para a senhora. E aí eu falei para ela, caiu na graça e tal. E, gente boa demais, gente boa demais. Tenho amizade com ela até hoje. Mas foi outra Continuando Sônia, ainda não foi com. eu não, né?
Não, foi outra. A Sônia lá de Lagarto, uma irmã assim, nossa, empenhada assim que nem a senhora na igreja. Muito maravilhosa, a irmã. Gente fina demais. Uma vez viajando, passei lá por Lagarto para dar um abraço nela. Gente, a gente tem amizade até hoje. Vamos nessa. Continuando ainda com as diferenças culturais que a gente tem que se adaptar. Veja, para a América do Norte, quando você atrasa aí alguns minutos, 5, 10, 15 minutos, é uma ofensa muito grande, porque as pessoas têm o hábito ali de serem mais pontuais. Porém, tem um grande detalhe: já em algumas culturas árabes, se você não atrasar, se você chegar no horário, aí você vai estar sendo aí faltando com cortesia na realidade. Por quê? Porque em algumas culturas árabes, quem chega no horário são os empregados. Quem está bancando ali aquilo tudo, geralmente chega por volta de 30 a 40 minutos de atraso. Só que tem um detalhe, para eles isso é normalíssimo. Normalíssimo. Ou seja, são diferenças culturais que nós temos que nos adaptar. Eu vou mostrar algo para vocês aqui que é algo bem comum no meu estado, em especial na cidade na qual eu nasci, Fortaleza. Ei, tamarindo é bom, viu? Suco de tamarindo bem geladinho é bom. Olha só o que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um prato, né? Uma comida. No Ceará, nós chamamos isso de buchada. Isso tem um cheiro bem forte. Aqui na Bahia, a buchada é diferente, né? Pelo menos pelo que eu vi. Eu já comi aqui na Bahia também. Não vem essa bolinha, mas o bucho ali todo cortadinho em tirinhas. Gente, isso para mim é muito bom. E lá em Fortaleza, muitas pessoas comem isso aí no café da manhã. Agora imagina você chegando numa casa e, claro, não é obrigado você comer. Com delicadeza, com educação, você vai explicar para a pessoa. E não dizer, não, um negócio desse, fedorento, não. Isso jamais, gente. Se fizer um negócio desse, você cortou um ponto de contato. E para retornar esse ponto de contato, gente, é muito complicado. E algumas vezes nem volta, né? Então, eu coloquei isso aqui para mostrar que nós temos diferenças culturais na nossa alimentação. Exemplo, aqui não tanto, não é tão forte a questão de acarajé, mas no Recôncavo, onde eu estava servindo a igreja, é muito forte isso, tem muito acarajé. Eu vim comer um acarajé aqui, eu acho que tem uns 15 a 20 dias atrás. E é diferente, tem um gosto diferente, a pimenta já não é tão picante, mas tudo são influências do nosso estado vizinho aqui. Nós já estamos aqui em uma região quase que de fronteira e nós, querendo ou não, pegamos muito da cultura do estado vizinho. E isso também é muito normal. O que nós, como missionários, precisamos ter, na realidade, é essa sensibilidade de ao chegarmos em locais que são diferentes da nossa cultura, não sermos agressivos nos nossos gestos, nas nossas palavras, até porque existem gestos que, em determinado local, pode ser uma ofensa, pode ser algo muito constrangedor, que na sua cidade pode ser normal. Existe apenas um gesto que é universal, que é o gesto que de você levanta os ombros e as suas mãos, que é aquele gesto, "Olha, não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo. Então, quando eu faço isso em qualquer local, todo mundo vai perceber que eu não estou entendendo. Porém, existem vários gestos que, se você fizer, você vai se complicar. Então, é melhor. Pastor, mas eu só converso me agitando, movimentando as mãos. Gente, cuidado com isso. Tenta segurar as mãos assim, ó, na hora de você falar, quando estiver em contato com uma outra cultura. Pastor. Tem cultura que você precisa fixar ali mais o olhar no rosto. Pastor, eu não consigo ficar olhando para as pessoas. Gente, tem duas dicas de comportagem. Ah, Chegava na casa da pessoa para ficar olhando para a pessoa, não aguenta ficar olhando nos olhos, olha para a testa ou para o olho direito. Pronto, a pessoa vai pensar que você está olhando diretamente nos olhos dela e está tudo certo. A gente tem que ter muito cuidado, porque nem só, não é apenas o que eu penso, o que eu faço, o que eu falo, que é correto. Eu tenho que respeitar a outra cultura. Olha só essa frase. Tudo que fazemos é dirigido pelos nossos valores.
Entretanto, indivíduos e culturas diferem quanto ao que consideram mais importante. Normalíssimo. Além disso, como cristãos, nós também ouvimos a palavra de Deus. Vou pegar aqui o exemplo dos vegetarianos. Gente, ao chegar, você tem seus valores, você tem seus princípios. Você não pode sair quebrando assim, não. Então, apenas tenha cuidado na hora de falar. Não machuque as pessoas com palavras. De uma forma amorosa, como eu já falei, respeite a cultura daquela pessoa, o que está sendo colocado à mesa para a refeição, mas explique que você é vegetariano e você não come determinado tipo de alimentos, tá bom? É simples. Eu já passei por isso, com relação à carne de porco. E a pessoa me entendeu super bem, expliquei ali, tudo certo, tudo tranquilo. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma cultura completamente diferente da grande maioria. Gente, aqui são crianças da etnia Carajás. Essa aldeia ela fica na Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo. Essas crianças aqui, na sua grande maioria, elas não falam português. Elas só falam a língua delas, que é o Inaribé. Pastor, então como é que você se comunicava? Esse rapaz aí, ó, de camisa branca com as mangas verdes, o nome dele é Josué. E o Josué era o nosso tradutor. Só que aqui nós estávamos cantando. Gente, e como que a gente fazia para se comunicar? Elas iam repetindo os gestos que nós fazíamos. Lembra daquela musiquinha assim? Cabeça, ombro, joelho e pé. Pronto. Eles amavam essa musiquinha e era uma das que a gente cantava mais. Cantávamos também aquela do sabão, que lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão, mas Jesus para me deixar limpinho, que lava meu coração. E eles faziam, repetindo todos os gestos que nós ali comandávamos, né? Podemos dizer assim. Mas é uma cultura diferente da nossa. Para você ter ideia, os nativos aí, os índios, né? Mais idosos, eles têm cheiro de peixe. Então, tipo, você chega para conversar com um senhor dos seus 75, 80 anos, ele tem muito cheiro de peixe. E, tipo, não dá para você fazer careta porque ele tá com cheiro de peixe conversando com ele. Não, você ali, tá com cheiro de peixe, sente aquele cheirinho ali e vai conversando com a pessoa, entendeu? Não constranja a pessoa com a sua cultura, para que ela também não venha te constranger com a cultura dela. Tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui outra cena. Essa meninazinha de cadeira de rodas aqui, ela tem os ossos de vidro. E se ela cair, ela pode quebrar algum ossinho do seu corpo, né? Então, até nisso temos que ter cuidado. Ou seja, uma criança dessa está participando junto com as outras crianças. Ei, missionário, você precisa ter cuidado, porque se acontecer alguma coisa com ela, a família pode alegar que é sua culpa. Então, respeite a cultura. Não tente tirar ela da cadeira de roda, não tente fazer com que ela pegar a cadeira e sair brincando com ela ali. Não. Respeite, deixe ela no cantinho dela, respeite a cultura. Se as pessoas que estão ali estão dizendo que ela não pode participar de determinada ação, atividade, não inventa de dizer assim, não, tá comigo, tá com Deus, pode deixar que eu cuido. Não, não faz isso não, tá bom? Respeita a cultura para que você possa ser respeitado também. E nessa aldeia tive várias curiosidades. Olha só, aqui são cágados, eles utilizam os cágados na sua alimentação e eles deixam assim. Então, vai chegando a hora do almoço, ele pega o cágado aí e vai fazer o seu almoço. A outra imagem aqui, essas pegadinhas são pegadas de onça. E nós fazíamos essa trilha aí todos os dias para poder chegar até a aldeia. Aí é uma onça filhote ainda, mas o nosso guia, o Josué, ele nos alertou dizendo que tinha um filhote rondando a trilha que nós estávamos fazendo, né? Então, tipo, nós não poderíamos sair da aldeia muito tarde. Tinha um determinado horário para a gente sair da aldeia, para a gente não correr riscos. Até porque isso aí é mata realmente fechada com animais selvagens. Então, a gente tinha que ter todo esse cuidado. Ou seja, a tua cultura tem que respeitar a cultura do local. Tá bom? Isso tem que estar bem fixado na nossa cabeça. A gente não pode desrespeitar
o local no qual nós estamos. A próxima imagem são mulheres aí, se vocês observarem, umas estão lavando roupa, outras estão lavando as louças, e aí eu não consegui pegar nesse dia, mas ficam várias crianças aqui no meio, brincando, tomando banho. E eles fazem isso tudo junto. Lava louça, lava roupa e toma banho. Gente, é a cultura deles. Temos que respeitar a cultura deles. Vou dar um exemplo bem interessante dessa parte da cultura. Nessa missão, nós levamos creme dental e escovas de dente para poder fazer doação para a aldeia. E teve um momento, antes da doação, que nós pedimos para que as crianças trouxessem as suas escovas. E espantem, uma das crianças trouxe a sua escova e apenas era uma escova para toda a família. A família tinha 5 membros. A família tinha 5 membros e uma escova para toda a família. Gente, era uma meninazinha, quando a meninazinha trouxe a escova, meu Deus do céu, ela estava toda assim, ó, toda aberta, não escovava mais nada na realidade, né? Mas era a escova que tinha para a família, então a gente doou uma escova para cada um da família. E foi uma grande alegria. Então, assim, como missionários também, além de levarmos a palavra de Deus, precisamos abençoar as pessoas de várias formas. Ah, crocodilo não, apenas tem o jacaré do Papo Amarelo, né? O jacaré tem muito. Essa região aqui do Rio Araguaia tem muitos jacarés. Vi jacarés, vi botos, o boto cinza. O boto rosa fica mais ali para Manaus, para a região amazônica. Mas o boto cinza, vi vários botos, arraias muito grandes, né? Então foi uma experiência bem interessante. Mas nessa viagem, o que chamou mais atenção para mim foi um animal que eu tinha visto apenas pela TV e por fotos, que foi o lobo-guará. Foi o animal mais interessante que eu vi nessa viagem e eu fiquei realmente admirado pelo lobo-guará. Muito bonito, é um animal muito bonito. Vi uma sucuri também muito grande, mas o que me prendeu mais foi o lobo-guará. Amigos, a próxima imagem aqui é desse senhor, o nome dele é Jefferson. Essa jovem senhora é a esposa dele. Jefferson conhecia em Palmas. Jefferson é espírita, algo completamente diferente daquilo que nós acreditamos. E eu passei um dia inteiro com Jefferson. Jefferson me ajudou nas compras lá em Palmas, me levando aos locais que eu precisava. Jefferson me levou para almoçar, me levou para jantar. Jefferson me levou na rodoviária e, pasmem, eu nunca havia visto Jefferson na minha vida. Meu primeiro encontro com ele foi na pousada na qual eu dormi, e na mesa do café da manhã nós conversamos. Eu falei que era de Fortaleza, ele já havia passado um tempo em Fortaleza estudando, e aí criamos esse ponto de contato, até que eu perguntei para ele algumas coisas relacionadas à cidade que eu precisava comprar, e ele me levou. E eu passei o dia inteiro com ele, ele passou o dia me mostrando as coisas do espiritismo, eu passei o dia falando para ele sobre cristianismo, e o mais interessante disso tudo foi, durante todo o dia, estávamos ali num equilíbrio de respeito. Eu respeitava a cultura do Jefferson, Jefferson respeitava a minha cultura. E conseguimos aí passar um dia inteiro juntos, não houve nenhum momento de discussão, confusão, nenhum desentendimento religioso, nada. Foi um dia muito bom ao lado dele. E no final ele me abraçou e disse assim, cara, foi muito bom te rever, porque eu tenho certeza que nós já nos conhecemos em uma vida passada. Eu disse lá ele. Não, eu não acredito nisso não. E aí nos abraçamos, sorrimos ali. Tinha contato com ele até um tempo atrás. Jefferson é doutor em saúde indígena. Ele é professor e enfermeiro. E a gente conversava muito, porque é uma parte que eu gosto muito, assim, e tanto é que eu voltei 2 vezes nessa aldeia, e Jefferson foi uma pessoa que abriu muitas portas para a gente poder ir até essa aldeia e realizar lá uma missão, né? Foram 2 missões de curto prazo, foram 2 missões de 17 dias, aonde conseguimos abençoar aquela aldeia e também fomos ricamente abençoados. Amigos, a suma é:
Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se eu tivesse a oportunidade de colocar algo nesse verso, eu colocaria: Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações e a todas as tribos urbanas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês estão se preparando para serem missionários. Ainda falta um pouquinho para poder terminar. Ainda falta um pouquinho para terminar essas aulas, vocês receberem um certificado de vocês e receberem, eu vou chamar de privilégio, tá bom? O privilégio de ser um missionário, seja ele aqui, em território local, ou seja um missionário em outro território, ou quem sabe além mar, assim como foi a J.N. Andrews, o primeiro, oficialmente, o primeiro missionário além mar da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas nós temos uma missão a fazer, uma missão a cumprir, e é justamente aqui, ó, como o nosso amigo Danilo está dizendo, a nossa missão é falar de Cristo. Gente, não chega para poder brigar com outra cultura, para dizer que você é isso, você está certo. Deixa eu dizer um negócio para vocês. E com isso eu finalizo. Nós fizemos lá na aldeia algo assim que foi muito marcante. Primeiro, nós conseguimos entrar em uma aldeia que já haviam 10 anos, não entrava nenhuma igreja. E nós conseguimos entrar nessa aldeia. E quando nós chegamos nessa aldeia, nós fomos fazer uma feira de saúde. E tinha uma pessoa conosco que estava responsável pela parte de alimentação saudável. Nessa aldeia, eu tinha até uma foto aqui e acabei não colocando. Nessa aldeia, diferente da que estávamos atendendo diretamente, que se alimentava mais de peixes e de coisas que o rio oferecia, essa aldeia já era mais para caça. Não era uma etnia Carajás, era uma outra etnia. E uma das principais fontes de alimento deles era um animal chamado porcão, que é um porco do mato. Eu conheci o porcão é um pouco diferente daquele que a gente conhece aqui na cidade, ele tem a cabeça mais pontiaguda e ele é cinza, tem um pelo mais grosso assim. Ah, e aí a pessoa falando sobre alimentação saudável e aí tocou nesse assunto, né? Eu me lembro que o cacique chegou para mim e disse assim, pastor, se eu abandonar de comer o porcão, o que que eu vou comer? E aí agora? Entendeu? Causou toda uma coisa, um assunto que naquele momento não era necessário ser abordado, mas causou um constrangimento. Eu estava ali vibrando na realidade por ter conseguido entrar naquela aldeia que já era ah, algo que ninguém entrava há 10 anos, e eu agora consegui entrar junto com a minha equipe, só que uma pessoa falou um negócio desse jeito que foi uma, um choque cultural muito grande para aquelas pessoas, né? Ah, Achei que devia comendo vegetal. Não, tem muitas outras coisas, né? Então, tem aldeias, na realidade, que elas vivem da pesca, aldeias que vivem da caça, porque essa parte que fala nos livros de que o índio vai lá e que ele planta e tal, não são todas as aldeias que fazem isso, são etnias específicas, né, que se alimentam ali do que eles plantam. O carajá, ele não planta. O carajá a maior parte, eu vou dizer que 80% do que o carajá come é o que ele pega do rio, e aí 20% são de frutas nativas e caça, né? Tanto é que tem uma curiosidade, para o garoto carajás, e eles casam muito novos, em torno de 13 até 15 anos eles estão se casando, mas para um garoto carajá mostrar que ele está apto a casar, ele vai para a mata e precisa caçar e trazer algo que alimente a família dele e a família da esposa, né? Então é uma caça grande ou várias caças pequenas, né? Então, assim, ele tem que fazer isso. Ou então ele vai para o rio e ele tem que pescar para trazer coisa para poder se manter ali, para mostrar que, olha, eu posso sustentar a minha casa, eu posso sustentar a minha família, né? Os nativos vivem da natureza no geral, cada um usando os recursos ao seu dispor. É isso.
tá bom? A grande verdade é essa. Ah, são poucas aldeias, na realidade, tem acho que uma aldeia no Ceará que eles costumam a plantar mandioca. É o que eles plantam. Outra coisa assim, eu não vi nenhuma aldeia plantando, não. Ah, pastor, eles comem arroz, comem feijão? Comem. Ah, eles compram no mercado, né? Então, assim, hoje, claro, na região amazônica ali você vai encontrar ainda aldeias que não tiveram contato com, eu vou chamar com o homem branco, né? Mas nas outras aldeias, vou dar um exemplo. Nessa aldeia que eu fui, uma das grandes coisas que aconteceu lá, que foi um malefício muito grande, foi a primeira chegada da energia. Então, no que a energia chegou, veio a televisão, veio o celular. E eles que dormiam cedo, que tinham tudo isso, agora já passam mais tempo assistindo televisão, passam mais tempo no celular, né? Outra coisa que foi muito prejudicial para eles lá na época, existia um delegado na cidade e o delegado havia proibido os bares de vender bebida alcoólica para os índios. E na segunda vez que eu estive lá, o delegado havia trocado. E o novo delegado que estava servindo aquela comunidade agora, ele desfez essa ordem e liberou os bares para que vendessem novamente bebida para os índios. Então, o problema com alcoolismo é muito grande. Problema com drogas, nem tanto, mas alcoolismo é muito grande e nessa aldeia em especial existia um grande número de suicídios. Então nós estávamos ali para poder trabalhar e tentar evitar isso ao máximo. É bem verdade, 15 dias é apenas uma semente que você lança, né? Mas graças a Deus fizemos muitas coisas boas. E na segunda vez que nós fomos, eu consegui um terreno e consegui que esse terreno ele fosse registrado em ata da aldeia, doando para a igreja, né? Então, assim, para a gente foi uma vitória muito grande conseguir esse terreno lá. Já existia uma igreja batista dentro da aldeia. Eu tenho até umas imagens dessa igreja também, mas a igreja adventista não tinha. Eu saí de lá, eu tinha conseguido isso. Não sei se continuaram, porque a gente passa para a missão, né? Para a missão dar continuidade ao trabalho. Eu não sei se eles continuaram com o trabalho. Mas, amigos, eu espero que vocês se preparem cada vez mais em População Ribeirinha. Foi uma grande. Isso, Marjorie, é uma grande bênção. Eu estive em Manaus agora e vi uma igreja flutuante, achei muito massa. Achei muito legal o trabalho que é feito ali com a população ribeirinha, que não deixa de ser também uma tribo, né? Você também tem uma forma de trabalhar com os ribeirinhos. Amigos, aproveitem esse material que vocês têm, que é o livro Passaporte para a Missão. É um livro muito bom, um livro que vai trazer muitas dicas para vocês. E o meu desejo, na realidade, é que vocês aprimorem cada vez mais o seu conhecimento para que vocês possam, dentro em breve, o mais rápido possível, estarem aí no campo missionário. Aqueles que têm o desejo de ir morar fora e fazer missão fora, gente, é necessário se dedicar ao inglês, aprender realmente o inglês, mas é bem verdade que você vai dominar mesmo quando você estiver lá, né? Então, mas se dediquem e dentro em breve a gente vai ter aí boas notícias que vocês estiveram aí envolvidos em alguma missão para a honra e para a glória de Deus. Deixa eu voltar.